Olá pessoalzinho do oitavo ano B, tudo bem com vocês? Eu sou o professor que vai estar substituindo a professora Raquel, que se encontra de licença médica. Enquanto ela está nesse período de afastamento, eu vou estar com vocês. Fiz um vídeo de apresentação onde eu mostro ou apresento a forma que eu vou lidar com vocês nesse período de pandemia, tá ok? E agora esse vídeo tem como intenção ajudar o entendimento da atividade 17 da plataforma do Cidadão PG na disciplina de História. O assunto está abordando a sequência da Constituição de 1924 e o Brasil Império, acabado de nascer ali, tendo como imperador Dom Pedro I. Não pretendo fazer um vídeo longo para não se tornar cansativo, e alguns gostam de história e quem não gosta, pelo amor de Deus, não vê para que saber do passado? E a ideia não é essa, né? O passado ele interfere no nosso presente e também no nosso futuro. E o mais triste do passado é que muitas vezes nós não fizemos nada e estamos colhendo ou coisa boa ou coisa má de coisas que os outros plantaram, de sementes plantadas por outras pessoas. Mas vamos lá, falando da Constituição de 1924. A priori, para você ser um país, você precisa de ter um território, pessoas morando nesse território, pessoas para morar nesse território, e um poder que venha administrar as coisas que acontecem ali, mas esse poder está sujeito a uma Constituição, ou seja, é um conjunto de normas e regras que as pessoas que estão no governo da nação, ela precisa estar abaixo dessas orientações. Ela não pode fazer conforme ela quer. Deu na telha, ela vai fazer do seu jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Ela tem que seguir as normas. E essas normas estão na Constituição. A primeira Constituição que a gente está falando do Império Brasileiro, a Constituição de 1824. E o que acontece? Estavam se fazendo o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário se juntaram para fazer a Constituição Nacional, só que Dom Pedro viu que ele ia sair desfavorecido, então ele não aceita a Constituição que estava sendo elaborada pelo Poder Constituinte, rasga ali, chama o pessoal, só volta a chamar o pessoal de burro, falando, vocês não sabem fazer, convoca 10 pessoas, 10 magistrados, vamos colocar dessa forma, para fazer uma nova Constituição, da qual ele seria o melhor, o mais beneficiado. E aí surge um outro poder. Nós conhecemos 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. E o que acontece? O legislativo é aquele que forma as leis, o executivo é aquele que executa as leis, as normas, ou anda conforme elas. Eu olhei para o lado porque o gato entrou aqui, tá? E o terceiro é o judiciário, que vai julgar os atos daqueles que estão executando as leis, se estão espantei o gato aqui, de conformidade ou não com as leis que está preso ou está dentro da Constituição, ok? E Dom Pedro não gostou muito da ideia, porque ele viu que na primeira ele não ia ser beneficiado, chamou o pessoal de burro, destituiu a Constituinte, convocou 10 pessoas para ajudarem ele nessa nova Constituição. Ok, até aí? Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo e vamos dar sequência, certo? E o que acontece? Ele sabendo que ele não estava sendo beneficiado, e a Constituição ela tinha a ideia de beneficiar teoricamente toda a população brasileira, o que ele faz? Ele cria um quarto poder, que é o poder moderador, ou seja, caso houvesse divergência, ou seja, intriga, confusão entre o poder legislativo, executivo ou judiciário, o moderador ia entrar em cena e ia pôr em panos quentes e a apaziguar os conflitos. Mas é interessante, quem executaria esse poder moderador? Dom Pedro I. Olha só que esperto, né? Ele não queria sair por baixo, ele queria manter o poder absoluto, então ele cria esse cargo, essa função que é denominada poder moderador. E aí você já vai imaginando o que vai acontecer, tudo bem?
vamos dando sequência. O grande debate dessa Constituição era justamente até que ponto ia ser, ou até que ponto iria o poder do imperador. Se ele ia ser limitado ou ilimitado, se ele estaria abaixo ou acima da Constituição de dali até então sendo realizada, a Constituição de 1823, que ele não aceitou e formou a de 1824, que aí vai trazer a aparência de uma coisa igual o suco do Chaves. Tem cor de um sabor, gosto de outro e nome de um outro sabor. Tô afastando o gás daqui. Ou seja, o suco de tamarindo com cor de limão, né? E com gosto de laranja. É mais ou menos assim que funcionava essa Constituição de 1824. Por quê? Nós vamos falar sobre isso agora. Então, retomando falando sobre a Constituição, das suas 3 características que eu mencionei, o suco do Chaves, porque ela é liberal, ela tem a aparência que é uma Constituição que não vai trazer restrições e perseguir ninguém, né? Você tem liberdade para expressar a sua opinião e defendê-la, que você não vai sofrer perseguição por isso, mas é só aparência. Ela traz elementos dentro do seu texto ali do que está escrito, elementos conservadores, ou seja, ela conserva aspectos da política do passado até aquele momento de 1824 e na prática, na hora de pôr ela para funcionar, ela é autoritária. Então o negócio é o seguinte, se for conforme a vontade do imperador, vai funcionar, se não for, ele usa os seus predicados de chefe moderador para absorver ou condenar alguém e vai alegar a Constituição dali sendo realizada. Ele vai dizer, tá na Constituição, tá bom? Então, ela tendo essas características, né? Parece ser liberal, mas na verdade na hora não é, ela é opressora e tem o texto conservador e ela beneficia os interesses do imperador Dom Pedro I. Essa primeira Constituição de 1924, tendo mesmo assim os 3 poderes bem separados e bem elaborados, cada um sabendo o que tem que fazer, o judiciário, o legislativo e o executivo, porém, todos eles estavam abaixo das ordens do poder moderador, que era Dom Pedro, que não queria sair perdendo nenhum benefício. E dentro disso, ele também, dentro dessa Constituição de 1824, que é importante para a gente saber até aqui, ele centralizava tudo ali. O Brasil não tinha um Distrito Federal com a sua capital, né? Sendo hoje nós temos Brasília, mas naquela época a capital era o Rio de Janeiro, até porque a família imperial se estabeleceu ali, a capital do Brasil sendo ali, tudo. Mas o que eu quero dizer, os estados, o que são hoje, no caso na época era província, não tinha liberdade política. Eles não poderiam tomar as suas decisões pessoais. Era de cima para baixo, era Dom Pedro decidia e aqueles que estavam na governança, ou seja, no governo e nas prefeituras de cada cidade, teriam que obedecer às ordens do imperador, mesmo se não estivesse na Constituição, ele ia dizer que estava acima dela, ok? Basicamente é isso. Agora vamos para as atividades que nós temos que fazer a semana e eu prometo encerrar o vídeo. Então vamos lá comentar as atividades. Então rapidinho, abrir a tela aqui para a gente poder comentar as atividades. Vamos lá, falando sobre elas. Então a questão número 1, segundo a fonte, quem elaborou e quem aprovou a Constituição de 1824? Quem elaborou foi as 10 pessoas convocadas por Dom Pedro I, ok? Até aí sem novidade, né? E ele estava por trás da questão dessa Constituição. Foi os 10 o Conselho de Estado, que ele assim denominou,
escolhido por ele mesmo, ele próprio aprovou e otorgou, ou seja, impôs a Constituição. Ela é otorgada porque vem dele, né, de uma pessoa só, do poder central, para o restante da população. Questão de número 2. Vamos lá? Quais eram os 3 poderes políticos do Estado brasileiro a partir de 1824? Então, os 4 poderes políticos do Brasil naquele ano era o poder moderador, na pessoa de Dom Pedro I, já respondendo a questão número 3, hein? O poder executivo era aquele que executava as leis, o poder legislativo, aquele que formava e criava as leis a serem executadas pelo poder executivo, e o poder judiciário era aquele que julgava se o poder executivo estava seguindo as leis constidas na Constituição ou novas leis ali necessárias para esse momento. Tudo bem? Número 3. Observe o esquema abaixo e responda quem era o poder moderador e quem o exercia. O poder moderador era a pessoa do imperador e, nesse caso, quem exercia era o próprio Dom Pedro I naquele momento. Número 4. A existência do poder moderador criavam um poder centralizado ou descentralizado no Brasil, recém-independente. Logicamente que esse poder moderador foi uma ideia do próprio Dom Pedro e era um poder centralizador, o poder ficava basicamente na mão dele. E a número 5, tem uma figurinha aí do Dom Pedro, né? E diz assim, né? Agora é com você. Crie um meme onde Dom Pedro I apareça se achando. Após otorgada a Constituição de 1824, use a sua criatividade, observe o exemplo e crie um meme diferente. Ok? A número 5, depois vocês me mostram no caderno aí. E qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e um abraço. Até o próximo vídeo.